E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Vamos aqui falar de Vingadores, né? Já passou uma semana, todo mundo já assistiu, ou pelo menos metade da população já assistiu. Então, obviamente esse vídeo vai estar cheio de spoiler. Olha, tem tanta coisa pra falar do filme que eu nem sei quanto tempo esse vídeo vai durar, não faço a menor ideia. Eu falei assim, cara, eu vou roteirizar esse vídeo, eu só joguei o nome de alguns personagens aqui, os personagens mais chatos, só pra eu não esquecer. Eu tenho receio de esquecer as coisas que eu tenho pra falar, mas é muita coisa pra falar desse filme. E já começando a contar um pouco de quando eu fui assistir esse filme. Agora, já começando os spoilers, eu fui com a blusa do Homem de Ferro, sabendo, assim, qualquer blusa que referencia o filme, eu já tava com receio de ir. Porque eu vou no cinema querer ver o filme, evitando spoiler, e eu vou com a camisa que indica que eu vou ver o filme. Então eu ficava naquela, porra, existe uma chance mínima, uma em 14 milhões, de alguém soltar um spoiler pra mim de propósito. Existe essa possibilidade antes de eu ir assistir o filme. E isso aconteceu. Eu tava com a minha namorada, a gente foi na Americanas comprar umas coisinhas, né, pra assistir o filme. E caraca, meu irmão, na fila da compra, na fila do caixa, a garota atrás de mim virou pra mim e falou: ele morre. Caraca, meu irmão. Deu vontade... Nossa senhora. Assim, na hora a ficha não caiu. Mas depois, a raiva foi subindo de uma forma tão grande que eu me imaginei com pensamentos tão homicidas. Tipo assim, eu estrangulando ela só. Eu sei que é errado pensar isso, mas... eu tava fantasiando cada morte horrenda pra essa garota que infelizmente é uma pessoa que necessita de atenção a todo custo. Ainda mais eu e a Jéssica, que somos lindos, ela queria atenção de pessoas lindas. Olha só como pessoas lindas estão olhando pra ela. Então, enfim, uma pessoa pobre de espírito, né, que precisa realmente se tratar, cara. E tomara que ela morra, de verdade. Bom, vamos começar a falar desse filme agora. Primeiro, se tratando, né, do geral, do fim dessa saga do infinito que, cara, a Marvel eles conseguiram ser bem sucedidos em realmente construir o maior e mais bem construído universo de super-heróis e foi bem sucedido, cara. Por essa conclusão épica desse filme, já é algo sensacional, porque eu sinto que hoje em dia já não é suficiente mais. Já se tornou ultrapassado você fazer um filme bom. Você precisa, o mercado exige, agora com a Marvel fazendo isso, que também existam universos de super-heróis que condizem, né, que os filmes estejam entrelaçados, porque a gente vai se apegando ao longo dos anos com os personagens e agora a gente sente essa necessidade de ver algo maior. A gente viu isso nesse filme e por isso, cara, esse filme é excelente, sabe? Falando agora primeiro da estrutura do filme. Algumas coisas o pessoal acertou nas teorias, muita coisa o pessoal errou, muita coisa, pra ser sincero, eu vi muito vídeo de teoria do pessoal fazendo, mas muita coisa o pessoal errou, mas obviamente algumas coisas estavam meio óbvias, também acertaram. Então, algumas coisas sobre a estrutura do filme rapidinho, porque o que eu mais quero falar mesmo eu anotei aqui alguns nomes de personagens, né, pra ir dissecando um pouco da participação deles, e aí falando, obviamente, né, em relação não só a eles, mas, enfim, a participação deles no filme, também falando do próprio filme em si. A estrutura do filme, o começo, é muito curioso, né? Porque vocês viram o filme, né? Eu acredito que vocês viram o filme. E a primeira parte do filme é algo que você fica, caralho, mas como assim? Como assim isso aconteceu? Já dá um hype que você fica... simplesmente vão lá, matam Thanos e tipo, caralho. Só que dá aquela sensação, não só pra gente, mas também pros personagens, tipo, caralho, a gente matou o Thanos. E agora? O Thanos estilo Shrek, na floresta, na fazendinha dele de boa, lá no modo de subsistência dele, simplesmente foi chegado e arregaçado. Mataram ele. E todo mundo fica, e aí? O que a gente vai fazer agora? E aí é que eles dão início, né, depois que eles descobrem a possibilidade de voltar no tempo depois dos 5 anos. Então, pra conseguir consertar tudo. Só que aí tem aquele período de luto, tipo assim, a gente matou o Thanos. Mas e aí? Não conseguimos trazer ninguém de volta e ficou aquele período de luto deles, né? Realmente, depois que as coisas se acalmaram um pouco, mas ainda assim não estavam resolvidas. E o segundo ato é basicamente eles voltando no tempo, né? Cada um fazendo as suas missões, da merda do Thanos conseguir voltar pro presente, pro tempo atual, seria pro futuro, né? Se colocar na perspectiva do Thanos, né, seria pro futuro, mas pro tempo que a gente tá acompanhando. Eles voltam e aí tem a porradaria insana que no final, gente, no final, cara, aí já falando do final, aquele clímax, aquele momento real de guerra, eu senti que correspondeu demais.
Porque você pega, por exemplo, o nome Guerra Infinita, você fala, beleza, teve uns grupos de personagens no filme anterior que lutaram, ok, mas não teve tanta a sensação de guerra, assim. Foi uma guerra, obviamente, mas com diferentes batalhas em diferentes pontos. Mas nesse filme, de fato, deu a impressão de uma guerra. Muito mais que, por exemplo, Guerra Civil. Guerra Civil aonde? Com 6 contra 6? Isso é uma guerra? Guerra é isso que a gente viu nesse filme. Então deu uma sensação mesmo de guerra, com todo mundo chegando, todo mundo junto, com o Doutor Estranho conseguindo fazer o portal para todo mundo ir para lá, para o mesmo lugar, conseguir enfrentar o Thanos na última batalha. Aquilo, nossa, ai meu Deus, aquela cena foi sensacional. E assim, é algo até meio previsível, daria para se pensar, né, que isso poderia acontecer, mas eu mesmo não tinha pensado. Eu confesso para vocês que eu não tinha pensado que isso poderia acontecer, né, do Doutor Estranho ir lá e convencer todo mundo, olha só, a gente voltou à vida, tentar explicar rapidamente para todos os grupos e fazer com que eles voltassem, né, eles passassem pelo portal e assim enfrentassem o Thanos todos juntos. Então aquilo, nossa, guerra total, guerra infinita, deu a sensação de guerra como era para ser. O hype foi correspondido. Agora, o filme ele tem 3 horas e 10, se eu não me engano, ele é bem grande e dá pra sentir que algumas coisas foram cortadas dele. Por exemplo, teve cena do trailer que foi cortada, a da Viúva Negra praticando os tirinhos lá dela não apareceu no filme e daria pra gente dizer que não foi proposital, né? Tipo o Hulk no trailer do Guerra Infinita que foi colocado lá propositalmente pra gente pensar que ele teria a participação dele como Hulk. Mas nesse caso dá pra perceber que a Viúva Negra lá praticando um pouco os tiros dela era algo que estaria condizente com o que a gente viu no próprio filme depois, então dá pra dizer, dá pra gente concluir que realmente foi uma ceninha cortada. E não só isso, mas algumas outras partes também, né? Como por exemplo, o começo mesmo da conversa da Capitã Marvel com os Vingadores lá na Terra, eles conversando, explicando tudo que tá acontecendo, pra depois ela ir salvar o Tony Stark. Aquilo, acredito que tenha sido gravado, mas foi cortado. Dá pra gente entender, dá pra gente subentender. Elas conversaram, né? Eles conversaram, eles se encontraram no final no pós-crédito da Capitã Marvel. Então, beleza, dá pra gente concluir, né? Dá pra gente subentender o que aconteceu. Outra cena também que eu queria ter visto, mas que não mostrou, por exemplo, que é na despedida já, assim, o filme, eu tô analisando do começo pro fim e tal, mas no finalzinho, na despedida lá do Capitão América, conversando com o Sam. O Sam tá lá com o Bucky e eles ficam, não, vai você primeiro. O Sam vai lá e conversa com o Capitão América, show. Tá, mas e o Bucky? Caralho, o Bucky não conversou com ele, a gente não viu isso, então parece que foi cortado, senão eles não simplesmente colocarem, não, vai você primeiro, dando a impressão de que depois eu vou. Não, depois eu vou, mas e aí? Não foi, a gente não viu isso. Então deu pra ver que em alguns momentos, algumas cenas, alguns momentos foram cortados e que, principalmente esse finalzinho aí, eu gostaria de ter visto pelo menos, né? E se vocês repararem, tiveram alguns momentos durante o filme que dariam pra ser cortados, daria pra ser diminuído, como por exemplo, a cena do Thor lá com os parceiros dele lá jogando videogame e ficar lá conversando, oh, porque Noob Master, foi engraçado, mas tipo assim, vai fazer uma real diferença? Não vai direto ao ponto, né? O que a gente quer. Outra cena também, por exemplo, lá do Hulk e o Homem-Formiga, porque quer tirar foto comigo? Não quero tirar foto comigo. São ceninhas de comédia que acabam ficando, né, se estendendo tipo por alguns minutos a mais, que não seria necessário pro objetivo real do filme. Mas beleza, mesmo que a gente tirasse esses momentos, eu não sinto que seria o suficiente para eles preencherem com as cenas que provavelmente foram cortadas. Mas ok, agora vamos falar de personagens aqui. Primeiro, Homem-Formiga, a forma como ele saiu do reino quântico. Foi meio porco. Isso ainda é relacionado ao tópico anterior, né, em relação a esses cortes, porque o plot do rato, o rato foi simplesmente plot device, óbvio, mas foi algo porco. Foi simplesmente assim, olha só, daria muito trabalho se a gente colocasse os personagens para investigar, procurar, saber onde tá a van, saber como funciona para ligar, sabe, tipo assim, saber como se conseguir achar a van. Daria um trabalho muito grande, vamos só colocar o rato lá para simplesmente ativar o negócio e pronto, saiu do reino quântico sem problema nenhum. Daria mais trabalho, muito tempo de tela, vamos cortar isso aí, vamos deixar um negócio mais fácil. Mas foi meio porquinho, foi meio porco esse negócio do rato aí. O pessoal achou engraçado, mas foi um negócio meio porco só para adiantar o roteiro. Daria para ser trabalhado, como eu falei aqui, os personagens investigando e tal, até conseguir achar a van. Mas não foi. Aliás, o Homem-Formiga ele não entrou na bunda do Thanos, né? Aliás, é uma piada que até o pessoal ficou falando que o Thanos ele senta toda hora durante o filme, né? Tipo, lá no começo da batalha, o que você vai fazer? Vou esperar. Daí dá uma sentada, né? Aí no final, quando ele vê que foi derrotado, antes de apagar, né? Antes de virar pó, vou sentar.
cansei, né? E o pessoal ficou zoando que ele tava sentando, na verdade, pro Homem-Formiga não conseguir entrar na bunda dele. Ok, não aconteceu isso, infelizmente, mas nossa, o Homem-Formiga em ação, quando ele tá lá quando ele tá junto da galera, cara, ele em tamanho gigantesco, ele correndo no meio da galera, dando um socão no bicho gigantão lá, que o Hulk no primeiro Vingadores tinha também, cara. O soco do maluco foi quase um soco do Hulk, tá ligado? Foi quase mesmo. Ah, não. Ele correndo gigantão no meio da galera. Nossa, foi bom demais, cara. Um dos melhores personagens que você olha ele em ação e é um negócio visualmente bonito de se ver. Por mais que ele não seja um artista marcial, por exemplo, né? Só o fato dele ser gigantão, sabe? O modo como ele luta já é engraçado. E até mesmo quando ele fica pequenininho, né? O modo como ele consegue ficar ágil, né? Consegue fazer algumas acrobacias e tal. É visualmente muito bom de se ver. Pulando agora, Capitã Marvel. Vamos lá começar a falar de Capitã Marvel. Ela foi o Deus Ex Machina que falhou. Porque ela apareceu no começo do filme, teve a participação dela, depois ficou fora o filme inteiro, tipo, ó, algumas coisas pra resolver, né? Não vou com vocês. Eu sinto que devia ter explicado. Devia ter explicado porque, porra, você simplesmente vai embora assim do nada. Acredito que vai ser explicado num próximo filme dela. Mas não foi nesse filme, então deu uma sensação de... Ficou uma lacuna muito em aberto ali, tipo, caralho, vai embora, garoto, tu acabou de aparecer, aí depois só volta no final pra grande aparição de Deus Ex Machina dela, só que no fim falhou. Então eu fico feliz e puto com isso. Eu fico puto porque foi literalmente, ela era pra ser o Deus Ex Machina que ia chegar e meter a porrada no Thanos, mas não, ela falhou. Então eu fico puto por não ter funcionado, mas eu fico feliz também por não ter funcionado, porque dá o protagonismo pra quem merece o protagonismo nesse filme, que são, obviamente, né, principalmente o Capitão América e o Thor, que estão tendo a despedida deles, e ainda mais o Tony Stark, né, que também faleceu. Mas eles tiveram a despedida deles e o Thor que ficou meio de lado, teve um protagonismo um pouco menor, então tudo bem. Ele ainda vai continuar no universo, então tudo bem ele não ter um protagonismo tão grande assim e ficar carregado e ficar jogado em cima das costas do Capitão América e do Tony Stark. Faz sentido, gostei disso. Mas a Capitã Marvel, cara, o meu problema com ela é que eu não senti no filme dela, aí fazendo um parênteses mesmo, né, já que eu não fiz um vídeo sobre ela, sobre o filme dela, eu não senti que ela apresentou um nível de poder que seja realmente capaz de realmente descer a porrada no Thanos. E quando ela chega, ela consegue um pouco, mas não consegue tanto assim, sabe? Ela levou a cabeçada do Thanos, nem se mexeu, mas mesmo assim, sabe? Tipo, é basicamente isso. O Deus Ex Machina dela falhou, não funcionou. É que ela chegou, fez a aparição dela gigantesca, mas no filme dela, ela chegou, olha só como eu sou fodona, vou destruir uma nave atravessando ela, e nesse filme, ela simplesmente chegou e destruiu uma nave maior ainda, atravessando ela. Então, por mais que ela tenha ajudado de formas mais pontuais, mas foi o Deus Ex Machina que falhou, e que me deixa puto e triste. Puto e feliz, na verdade, né? Puto e feliz. Vamos lá. Thor, eles avacalharam de vez. Avacalharam de vez e, infelizmente, por mais que a piada tenha sido engraçada no começo, dele gordão e tal, eu acho que avacalharam demais, sabe? Tipo, ele bota o uniforme dele fica, sabe? Fica inchada, fica com a barriga inchada e tu... Porra, peraí, cara, é pra ser foda, não é pra ser mais engraçado. Então ficou um negócio que deu uma mistura de sensações ali, sabe? Eu não sabia se achava o personagem foda ou se achava o personagem galhofa. Não sabia se era pra levar o personagem a sério mais. Então eu senti que essas sensações ficaram confusas e... Beleza, como eu falei, é perdoável porque ele ainda vai ter outros filmes, então... Vamos deixar ele de lado um pouco, né? Vamos avacalhar com ele um pouco nesse filme e dar o protagonismo pra quem tá saindo do universo Marvel, Capitão América e Tony Stark. Vou perdoar por conta disso, mas achei galhofa demais. Capitão América. Capitão América, cara, foi foda demais. Capitão América, meu irmão, quando ele levantou o martelo, quando ele pegou o martelo, cara, e a cena dele no final, antes da galerona chegar, só ele em pé, absurdo, sabe? Ele falando, Avengers, assemble! Nossa, ele descendo a porrada no Thanos, cara. Ai, meu... Foi lindo. E ele tentando lutar com o Thanos, o escudo dele quebrando. Fala, vai, meu Deus do céu. Ah, absurdo. E a despedida dele, cara, vamos lá. A ação dele, cara, nossa, a ação foi sensacional. Não tenho o que falar. Foi mágico, foi lindo, cara. Ele é o homem, America's Ass, como disseram no filme, cara, o homem. Mas vamos lá, a gente tem que falar um pouco do final dele, do final da despedida dele, que realmente vai contra o que o próprio filme diz.
Porque o cara, ele vai lá, ele decide ficar no passado, que é um desfecho ótimo pra ele, um desfecho que eu até imaginava que já que ele vai viajar no tempo, pô, por que não? Ele vai continuar lá, ele vai voltar pro tempo onde ele queria estar, né? Ele tá devendo a dança pra moça, então ele vai ficar pra Peg, então ele vai ficar com ela. Esse era o final mais previsível e mais belo e mais esperado que fosse acontecer, e isso aconteceu. Só que o maluco, ele aparece ainda velho na linha do tempo original e tu fica, caralho, mano, mas não era pra acontecer isso. O Capitão América daquela linha do tempo, ele vai pra outra linha e fica lá. Não existe mais Capitão América nessa. Porra, que porra é essa? Por que ele tá aparecendo velho? Isso não foi explicado e, porra, se for explicado fora do filme, não adianta, cara. O negócio é explicado no filme. Quebrou a regra dentro do filme, não é pra acontecer. Ele volta no tempo, mas existe um Capitão América naquele tempo. O que ele fez com o Capitão América daquele tempo? Ele substituiu o cara? Ele matou o Capitão América daquela outra linha do tempo? Então ficam uns negócios meio confusos que eu não sei se eles explicariam numa provável versão estendida do filme, mas ficou meio esquisito. E não só isso, né, que também teve esse problema, mas o próprio Thanos viajando para o futuro sem precisar da porrinha lá, eu esqueci agora do coisinha vermelha, lá do combustível que era necessário para fazer a viagem no tempo, né? A nebulosa daquele tempo conseguiu se fingir de nebulosa, né, aliada, e conseguiu voltar pro tempo futuro porque ela tinha o combustívelzinho que era necessário. Esqueci a porra do nome do negócio. Foda-se, né, amigo? Combustível lá. Vocês sabem o que é. E o Thanos não precisa disso. Tipo assim, foda-se. Simplesmente vou pro futuro. E esse negócio de linha do tempo, pra ser sincero, sempre é um negócio que, meu irmão, dá uma merda federal quando você vai trabalhar com isso. Fica um negócio muito confuso mesmo, mas fazer o quê, né? Eles trabalharam de uma forma que, por mais que a gente veja o Capitão América velho, a gente ainda fica tão comovido. Eu na hora nem percebi isso, porque eu fiquei tão comovido com a cena que eu nem reparei nesse problema relacionado às linhas do tempo. E outra coisa também, ainda sobre, não só linhas do tempo mesmo, né? Mas esse lance dos futuros alternativos que o Doutor Estranho ele viu. Ele viu 14 milhões, meu Deus, só um a gente vence. Eu acho que esse número foi extremamente exagerado. Extremamente exagerado pra caralho. Porque vocês reparam só, ele sabendo qual o único futuro alternativo, ele obviamente vai mexer os pauzinhos para que isso aconteça da forma que dê certo. Quando ele ainda estava vivo, ele fez dessa forma. Não, precisava ser dessa forma. Ele entregou a joia pro Thanos lá, pediu pro Tony Stark ficar vivo, ele sabia o que precisava ser feito até aquele momento. Mas cara, quando você fala de 14 milhões, e aliás no finalzinho do filme também, ele fala, nossa, só tem um futuro que é possível, apontando pro Tony Stark. O Tony Stark falou, beleza, é isso mesmo, é isso que eu tô pensando, vou ter que me sacrificar. Beleza, ele mexeu os pauzinhos, só que ele fez muito pouco, se vocês repararem, porque quando você fala de 14 milhões de futuros alternativos, você tá falando de, mano, a folha de papel voou errado, fudeu, já colapsou a merda toda, não vai dar certo. Só que o Doutor Estranho, ele mexeu, tipo assim, é como se ele tivesse mexido 6 pauzinhos ali. Ele fez meia dúzia de coisa e tá bom, foi suficiente para conseguir vencer. É como se, por exemplo, o futuro que desse certo não tivesse assim tão distante, não fosse um negócio tão distoante do que já estava acontecendo, então ele não precisou fazer tanta coisa assim. E se foi isso realmente, que foi o que aconteceu, meio que quebra um pouco esse hype de 14 milhões de alternativas que poderiam dar errado, oh meu Deus. Poderia simplesmente falar só tem uma que dá certo. E esquecer esse negócio de 14 milhões. Eu acho que corresponderia, deixaria um pouco mais compacto, um pouco mais conciso e não deixaria tão exagerado assim esse negócio de 14 milhões de futuros alternativos. Enfim, não sei se alguém se importa com isso, mas foi algo que me incomodou um pouquinho. Agora, galera, Homem de Ferro, meu, o sacrifício dele. And I am Iron Man. Foda. Foi foda pra caralho aquilo. Foi foda demais. Foda. Mas o detalhe que eu queria falar também é que se vocês repararam na batalha final, o Tony Stark ele tava poucas vezes com o capacete dele. Ele tava lutando praticamente sem capacete na maior parte do tempo. Caralho, mano, como assim? Tipo, na batalha finalzinha contra o Thanos mesmo. E óbvio que uma lapada ali ele perdia a cabeça, apagava e morria na hora. Então por que não usar o capacete? Eu acho que foi mais proposital para dar uma humanizada no personagem, já que a gente estava vendo ele pela última vez como Tony Stark, como Homem de Ferro. Então vamos deixar a gente ter um contato mais humano com o personagem, vendo as expressões faciais dele,
pra gente sentir mais, pra gente ficar mais conectado com ele e sentir mais essa despedida dele. Porque, pela lógica, ele estaria de capacete a todo momento se protegendo. Ele não ficaria sem capacete. Então, eu acho que foi proposital pra gente ter essa aproximação maior com o personagem. Outro personagem também, o Hulk, cara. Eu até esqueci de anotar. O Hulk. A gente viu uma nova versão do Hulk nesse filme. Uma nova versão do Hulk nesse filme e eu gostei muito. Eu gostei muito dessa nova versão e é uma forma deles darem um pouco mais de tempo de tela pro personagem, já que a gente não tem filme solo do Hulk. Então o filme acaba trabalhando o próprio personagem nos filmes que ele tem como fazer. Então ele acabou trabalhando também essa nova versão do Hulk nesse filme e eu acho que foi muito legal, foi muito divertido. Em alguns momentos ficou meio tipo, caiu no famoso conceito que agora se popularizou aí, o Vale da Estranheza, né? Foi um negócio meio tipo, tá meio humano, mas não tá muito humano, tá meio digital, mas tá meio computação, mas parece meio humano, tu fica meio laicar, né? Mas ok, na maioria das vezes acho que deu pra convencer que tava graficamente convincente, né? Mas é uma versão muito mais tranquila, né, do Dr. Hulk, né, que eu pelo menos não acompanhei na HQ, mas eu sei que existe essa versão do Hulk, nessa fase do Hulk, e eles trabalharam isso nesse filme, foi muito legal ele no passado. Vamos lá, você tem que quebrar as coisas também, tipo, você é o Hulk, sabe? É tipo, pega a moto, Aquilo foi uma das coisas mais engraçadas do filme. Outro personagem que eu esqueci de comentar, né, ainda envolvendo o Capitão América, que é ele passar o escudo pro Sam. Eu gosto dessa ideia, eu só fico meio preocupado se o personagem ele vai corresponder a esse hype dele ser o próximo Capitão América, porque o Capitão América, o Sam, ele é um humano de traje. Ele tem umas habilidades fodas, de tipo assim, consigo atirar bem pra caralho, consigo voar bem pra caralho, consigo fazer altas acrobacias. Mas o Capitão América, o Capitão América é mais poderoso. Ele tem um espírito de liderança muito maior. Eu não sinto que o Sam ele conseguiu passar isso pra gente nos filmes. Então, será que não vai ser um downgrade, né? Pro próximo Capitão América? Eu acredito que o personagem ele vai ter uma evolução nos próximos filmes, mas eu sinto que pelo menos no momento meio que teve esse downgrade. E vamos ver como isso vai ser trabalhado nos próximos. E ainda também sobre o próprio Bucky. Cara, o que o Bucky tava fazendo na guerra lá, cara? O que o Bucky tava fazendo naquela guerra? Porque ele se tornou um cara que tem um braço foda, mas que meio que quase que foda-se, e que atira. Ele se tornou um cara com um braço biônico que atira. Basicamente isso, cara. Ele era um dos mais apagados. Não só nesse filme, mas no filme anterior também, na Guerra Infinita. E cara, ok, né? Ok. Aliás, ainda se tratando da cena da guerra final, do momento final, cara. Outro fanservice, além de todo mundo aparecer, que aquilo deu um hype absurdo, astronômico, cara. Outro fanservice muito bom que eu gostei, que foi o famoso Girl Power, né? Que quando todas as personagens femininas estavam juntas ali na cena, quando foi juntando, tipo, 3, 4, eu falei, ih, caralho, porque a gente teve esse momento na Guerra Infinita, que foi basicamente, né, com a Viúva Negra, com outras personagens a Feiticeira Escarlate e tal, mas foram ali mais personagens isoladas, né, que estavam ali naquele contexto, né, tem outras pessoas femininas que estavam em outros momentos da batalha, em outros lugares, mas nessa hora foi juntando 3, 4, aí eu falei, caralho, vai juntar todas elas. É tipo assim, tu imagina o que passa na cabeça das personagens, tipo, ih, caraca, os garotos estão se juntando ali, vou me juntar com elas, tipo, é meio estranho, sabe? Mas foi realmente um fanservice muito maneiro. Foi um fanservice muito maneiro aquela cena e toda a cena de batalha mesmo, sabe? Claro que a cena de batalha não deu destaque pra cada indivíduo separadamente ali. Como eu falei, o próprio Bucky foi um dos personagens mais esquecidos e mais tipo, o que você tá fazendo aí? Tá só fazendo número mesmo. Mas eles trabalharam, eles conseguiram trabalhar os personagens, alguns obviamente já tinham sido bem trabalhados no filme anterior e foram mais bem trabalhados também com ação nesse filme, mas os próprios outros personagens que não tiveram tanto destaque receberam destaque também nesse filme, né? Até muitas das personagens femininas, a própria Pepper, que agora tinha um traje também, assim como o do Tony, também estava em ação e tiveram destaque. Eu gostei muito, gostei muito. Pena que o Bucky, né, ficou meio esquecido. Outra coisa que eu esqueci de comentar, essa parte eu tô gravando depois que eu já desliguei a câmera, mas eu tive que ligar de novo porque foi algo que como é que eu esqueci disso? Que foi o momento mais emocionante, ao meu ver, pra mim, o momento mais emocionante, mais intimista
que foi a morte da Viúva Negra. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, eles dois naquele momento de, caralho, não, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, e os dois começam a brigar, sabe? Aquilo deu uma mistura de emoções do tipo, caralho, de preocupação, quem será que vai, de aflição, e ao mesmo tempo de euforia, porque a gente tá vendo uma cena de ação ao mesmo tempo que a gente tá vendo um momento em que, caraca, um dos dois vai morrer. Então quem vai morrer de fato? E a Viúva Negra, ela acaba morrendo no final, tipo assim, não, vai, tipo, os dois caem, mas eles se seguram e na verdade a Viúva Negra acaba caindo, tu fica, caralho, mano, caralho, ela morreu de verdade. E foi um momento, eu acho que foi o momento mais intimista, ainda mais do que o velório do Tony Stark. Confesso pra vocês, não sei se foi a forma que o filme, eu acredito que tenha sido a forma que o filme apresentou essa cena pra gente, mas a sensação que eu tive foi essa. E olha que eu também gosto muito do Tony Stark e do Capitão América também, mas eu senti a cena que mais me emocionou foi essa. E resumindo, galera, a estrutura do filme basicamente é até bem simples se você parar pra pensar, né? Primeiro ato, eles vão lá, enfrentam um Thanos, tem um momento de luto de 5 anos, depois eles descobrem a forma de viajar no tempo, eles viajam no tempo, tem as missões deles, depois eles voltam e enfrentam o Thanos, né? Mas claro que tem uma porrada de coisas que acontecem no meio disso que deixam uma parada uma trama muito mais interessante, né? Do Thanos descobrindo o que estava acontecendo, a conexão da própria nebulosa com a nebulosa do passado, né? Elas se conectando por uma network, né? Dos próprios cérebros dela, que também foi bem convincente isso, foi bem maneiro de ser trabalhado. O próprio Loki, que o pessoal cogita estar vivo, já que eles avacalharam com o Capitão América aparecendo velho no final do filme, foda-se, bota o Loki vivo também e caguei. Tipo assim, pena que ele não apareceu no futuro. Era isso que todo mundo esperava, que ele ia fazer a grande aparição dele no futuro, tipo assim, chegando, sabe, com o poder do Tesseract. Mas, enfim, né, não aconteceu, mas fica aí incógnita se ele tá vivo ou não. Provavelmente sim. Mas esses foram os meus comentários sobre o filme. O que vocês acharam do filme? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam das minhas opiniões, se vocês concordam, se vocês discordam. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse, que eu comente mais filmes da Marvel, aproveita para se inscrever no canal também, ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!